Sabe como o TFLA começou? Na verdade, eu digo que começou com os meus pais. Quando eu tinha 9 anos, e olha que eu já sou bem idoso, né? Mas com 9 anos de idade, naquela época que ninguém fazia curso de idiomas, ainda mais no Caiçara, meus pais disseram: você vai fazer inglês. E, na verdade, eu fui com 9 anos, com 10 anos, com muito gosto. Quando eu comecei ali na pré-adolescência, aos 13 anos, eu disse para os meus pais: não quero mais fazer. Eu não quero me aperfeiçoar nisso, isso não vai servir de nada para mim. Só que eu não me esqueço da história do meu pai fazendo barba, inclusive era nos banheiros, um dos banheiros aqui do TFLA Caiçara, que é onde eu morava. Meu pai disse: não tem conversa, vai continuar. Começou, vai continuar. Hoje, claro, eu sou muito grato a ele está com 82 anos, e eu falo com ele e com minha mãe que isso aí foi determinante. Né? Claro que a gente tem que ter diálogo com os filhos, mas eu acho que essa visão que ele teve lá na época, nessa fase de pré-adolescência, foi essencial para mim. Na época eu também tinha alguns amigos que começaram a dar aula de inglês na época, e nós inclusive tínhamos uma banda, né? Nossa parte musical, a banda na verdade era do colégio, e a gente continuou tendo essa banda ali no ISEX da UFMG, né? Um fazia arquitetura, eu fazia engenharia, o outro fazia computação, e a gente tocava ali nas caloradas. E esses outros dois membros da banda também davam aulas de inglês. Um deles dava aula de inglês numa escola chamada Universitas, que era ali na esquina da escola de arquitetura. Infelizmente essa escola não existe mais. Foi a escola onde eu trabalhei que mais me deu base pedagógica. Eu lembro que toda sexta-feira os professores eram convidados a fazer um workshop, era toda sexta de 2 às 5. O pessoal era sabia muito de pedagogia, muito de ensino. Foi uma das escolas onde eu trabalhei que eu mais gostei. Eu saí da engenharia, desisti e fui fazer ciência da computação. Né? Fiz vestibular de novo para fazer ciência da computação, e nessa época minha tia, aí já era 91, a minha tia, inclusive mãe da Dani, que está aqui no TFLA, já tem 30 anos, né? A minha tia me pediu para dar aula de inglês para ela, né? Para ajudá-la na viagem que ela faria para a Europa. A minha querida tia Letícia. E comecei a dar aula para ela. Uma aula particular no fundo da casa dos meus pais, que hoje é o TFLA Caiçara, né? Eu morava aqui no TFLA Caiçara, e ela gostou e indicou para o irmão dela, que é meu tio. O irmão teve aula comigo, mas aí já não era uma coisa para viagem, era para realmente ter o inglês como comunicação, né? Ele queria ter o inglês de forma consistente, para conversar, para ouvir, entender filmes, para ler, para escrever, e chamou a esposa dele, o Alexandre e a Lilian, e eles começaram a ter aulas comigo. A partir desse momento, eles chamaram um colega de trabalho deles, eles eram fiscais da Polícia Rodoviária Federal, então quer dizer, veio um pessoal, adultos, né? Começamos com os adultos tendo aula comigo. Foi aí que surgiu o nome TFLA, e eu quero contar essa história. Primeiro eu vou fazer um teste com você. Quando eu digo para você, para traduzir o seguinte: time flies like an arrow, consegue traduzir? Significa, o tempo voa como uma flecha. Time flies like an arrow. Nesse dia, eu estava ensinando que as palavras, da mesma forma que em português a gente tem a manga da camisa e a fruta, manga, em inglês isso também acontece. Então, time flies like an arrow, o flies é o verbo voar, e o like é o como, né? Voa como. E aí a gente usou uma outra frase, eu estava mostrando isso para os alunos no dia, né? O Alexandre, a Lilian e o colega de trabalho deles. A outra frase depois de time flies like an arrow era fruit flies like bananas. Então quando você traduz time flies like an arrow, o tempo voa como uma flecha, e você diz para o aluno assim, para qualquer pessoa, fruit flies like bananas, a pessoa vai dizer, o que você vai dizer? O que é fruit flies like bananas? Você vai dizer, frutas voam como bananas. É o que todo mundo diz. Nunca uma pessoa acertou quando eu disse para ela. Inclusive eu tenho um amigo inglês, nascido na Inglaterra, Birmingham, eu acho, nascido na Inglaterra, que caiu exatamente. Time flies like an arrow, o tempo voa como uma flecha. Fruit flies like bananas, frutas voam como bananas. Só que nesse dia eu queria mostrar que flies é o verbo voar na primeira frase, só que na segunda é o substantivo, é o plural de mosquitinho. Fruit flies, mosquitinhos de fruta. Mosquitinhos de fruta. Fruit flies like bananas. Eles gostam de bananas. Então, fruit flies like bananas. Os mosquitinhos de fruta gostam de bananas. Essa aula, eu estava só mostrando essa diferença que eles estavam com dúvida, né? Então, time flies like an arrow, fruit flies like bananas. E o meu tio Alexandre me disse, aqui não tem um nome. Eu quero contar para as pessoas o nome da escola onde eu estudo. E eu que tenho uma mania de otimizar, de tentar ser o mais produtivo possível, de não perder o tempo da aula, eu disse o seguinte, então tá, estava escrito no quadro, né? Time flies like an arrow, uma palavra debaixo da outra,
Aí eu falei, aí eu circulei, então tá, vai ser isso aqui, ó, TFLA. Simplesmente por isso. E no dia seguinte, na semana seguinte, né, as aulas eram 2 vezes por semana, na semana seguinte ele chegou com 4 camisas escrito TFLA, Time Flies Like an Arrow. 3 para os colegas e 1 para mim. O que aconteceu? Até hoje nós nos chamamos Time Flies Like an Arrow, TFLA Idiomas. Claro que quando eu já sabia inglês assim, legal e tal, mas quando a gente começa a dar aula, a gente começa a ter um nível de responsabilidade enorme. Porque quando você é aluno e você tem alguma dúvida, você de certa forma espera chegar o momento da aula para perguntar ao seu professor. Mas quando você é professor e você tem alguma dúvida, e as dúvidas existem, inclusive em português, né? Você tem que chegar para a aula com tudo pronto. Então você aprende muito. Existe uma frase, né? A melhor maneira de aprender é ensinar. E o meu nível de inglês ele foi melhorando demais justamente na hora que eu comecei a dar aula para pessoas muito exigentes, né? Para adultos muito exigentes. Então o que foi acontecendo? Eu fui levando o curso de ciência da computação e os alunos do TFLA no fundo da casa dos meus pais. Só que um problema bom aconteceu. É que essa turma chamou outros amigos, que chamou mais parentes, e a primeira turma de kids do TFLA, na verdade eles tinham entre 9 e 10 anos, foi formada eram 10 crianças, eu acho que 8 eram meus primos, inclusive Madonna e Demi, que estão aqui no TFLA até hoje. Então, ou seja, a primaiada toda veio para o TFLA para estudar com o Renato, né? E aí foi a primeira turma de adolescentes e um sucesso total, porque a quadra aqui do TFLA Caiçara era parte da casa. Então a gente, além das aulas, fazia brincadeiras e começamos aquela coisa da aula de bateria. O teatro nessa época era obrigatório, só para você ter uma ideia. Como hoje a gente tem um speech, o teatro era uma atividade curricular. Então a gente tinha adultos, a escola tinha ali 30, 40 alunos. Os adultos traziam uma família, tinha sexta-feira à noite, que era o dia da apresentação do teatro, aqui mesmo, né, na casa, e as famílias viam os pais, né, os adultos e as crianças apresentando as peças de teatro. Quando eu fui para o intercâmbio, que foi no meio de 92, o TFLA tinha 2 semestres de vida, né? E o interessante é que um desses meus amigos da banda, que era o Paulo, ele ficou dando aula no TFLA no meu lugar, para que eu ficasse lá uns 4 meses nos Estados Unidos. E a Mônica, minha irmã, foi a administradora. E o interessante é que quando eu cheguei, já estava super cheio. Estava assim, depois do intercâmbio já tinha assim, no mesmo dia que eu cheguei mais ou menos 2 horas da tarde, eu já fui dar aula à noite, porque a Mônica já tinha marcado as aulas para começar. Eu cheguei aqui mais ou menos 16 de agosto, uma coisa assim, de 92. E já tinha assim 2 turmas com 12 cheias, porque o pessoal começou a procurar, né? Um negócio que já estava dando certo. E o cara ainda foi para os Estados Unidos, então começando do Caiçara, começou a procurar. Também não tinha escola de inglês na época, né? Então isso ajudou muito também aqui. Mas eu acho que a fama foi passando rapidamente. Quando a gente voltava desse intercâmbio da YMCA, a gente virava conselheiro e selecionador, vamos dizer. A gente vira da equipe que vai selecionar quem vai no ano seguinte, né? Então na volta de 92, mais ou menos ali no fim do ano, eu fui para a equipe que ia selecionar quem viajaria em 93. Foi aí que eu vi uma pessoa muito interessante ali, sabe? Conheci, achei muito interessante, bastante interessante, fui conhecendo ali de setembro, né? Aí tinha as atividades do intercâmbio e por sorte, né, eu falava inglês bem, ainda tinha o violão, isso passava a me dar mais autoconfiança. E quando foi em março de 93, eu comecei a namorar com a Cris, que era essa pessoa super interessante. E que ela viajou então no intercâmbio, né, no meio de 93. Eu fui de novo também para outro camp, eu tinha tido uma experiência de overnight camp, e aí eu fui ter uma experiência de day camp. Durante essa experiência de day camp, me chamaram para ir para o overnight camp durante 4 semanas também, Camp Cannon de novo, e depois para um camp em Dallas chamado Grady Spruce, Camp Grady Spruce em Dallas. E aí, por causa do violão, por causa desse jeito com criança e tal, e a gente fica orgulhoso de falar isso, né? O pessoal tira você do day camp para você ir para o overnight, para passar experiência, para passar música para os meninos e tal, lá nos Estados Unidos. E aí, ao voltar em 93, né, mais ou menos ali agosto de 93, setembro de 93, a gente continuou namorando. E aí eu falei, peraí, vamos fazer esse negócio crescer agora, né? E eu me lembro, início de namoro, eu dizendo para a Cristiana assim, era um sábado à tarde, eu disse para ela assim, aqui, hoje não vai dar para a gente se encontrar não, porque eu tenho que distribuir panfletos no Caiçara. Claro que na época quem distribuía panfletos era eu, né? A Mônica ajudou na ilustração, mas depois que eu cheguei, ela
seguiu a vida dela e eu que tinha que receber os pagamentos, fazer tudo. Aí a Cristiana me falou uma coisa que me marcou, sabe, nessa época. E eu conto essa história porque eu acho muito importante. Eu já estava apaixonadíssimo. Aí ela disse, não, nós vamos encontrar sim. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho que entregar panfletos. Ela disse, não, mas eu vou com você entregar os panfletos. Aí ela veio para o Caiçara, ela morava lá na Zona Sul, veio para o Caiçara e a gente passou a tarde entregando panfletos. E a minha meta era ali Pedro II, Catalão, né? E eu já estava morto de cansaço. E ela falou, não, vamos acabar, agora está aqui, vamos acabar. Então era um de cada lado da rua, entregando panfletos, e a gente fez isso aí durante um tempo, não só dessa vez, mas várias outras vezes. Então, sabe aquela coisa que marca você? Você fala assim, você já está apaixonado, e a pessoa ainda quer começar junto com você, porque entregar panfleto na rua não é nada fácil, né? Aí acabou que eu apaixonei e a gente se casou em 95. Pelo fato de a gente ter se conhecido numa questão de intercâmbio, os dois falarem inglês e eu ser meio determinado, né? Quando eu sou bem determinado assim quando eu quero uma coisa, né? Então eu comecei a trazer o inglês para minha vida. A gente namorava em inglês e na hora que a gente ficou grávido em 98, ele nasceu no fim de 98, né? O Gabriel. Aí eu falei, peraí, eu quero falar inglês em casa, eu quero que essas crianças já cresçam falando inglês, porque no segundo intercâmbio, como eu fiquei no day camp, eu fiquei numa família de mexicanos. E as crianças falavam inglês, né, fora, na escola e tudo, no camp também, e falavam espanhol em casa. Né, eles falavam espanhol em casa com os pais mexicanos e inglês. Então eu via esse crescimento, os meninos crescendo e falando. Não havia muito estudo sobre isso na época. Mas eu falei, se eu via a família dos mexicanos lá falando inglês e espanhol perfeitamente, por que eu não vou criar meus filhos aqui falando inglês? Então foi assim que a gente decidiu ter uma criação bilíngue em casa. Basicamente, os meus filhos me conheceram falando inglês, foram crescendo com o pai falando inglês e se comunicaram em inglês e em português, né? Inclusive uma história interessante que isso teve uma influência no TFLA. Na hora que os meus filhos, os mais velhos, o Gabriel e a Isabel, iam para a escola construir aqui no Caiçara. E eu não falava inglês com eles para aparecer, era justamente porque era assim a criação deles, né? Mas sabe aquela coisa assim, você desce com a criança do carro, okay, so goodbye, Daddy's gonna pick you up in a minute, Daddy's gonna pick you up, don't worry, everything's gonna be okay, where's your lunchbox? Todo aquele diálogo ali de escola, how was your day today, so did you have fun? Sabe aquelas coisas que você pega a criança na escola e tem aqueles diálogos, as pessoas começam a olhar, né? Porque hoje nem tanto, mas quando você falava inglês naquela época com uma criança, as pessoas te olhavam como se você fosse um ET, né? O que está acontecendo? O que é isso? É só você começar a falar inglês com uma criança e a criança responder, as pessoas te olham como se fosse uma coisa do outro mundo. E as pessoas começaram a perguntar, até porque a gente começa a fazer amigos com os pais, a gente começa a ter amigos que são os pais dos nossos filhos, né? E os pais perguntando, mas como que é isso? Mas o que você fez? Lá no TFLA não tem aula para criancinha, não, porque justamente não tinha, a gente tinha só a partir de 8 anos. E os meninos, meus filhos tinham 3 e 2 anos de idade, 4 e 3 mais ou menos, eu falei, ué, tudo bem, então vamos montar uma turma? Aí eu fui o primeiro professor de Kids do TFLA, que foram os colegas da Construir dos meus filhos, lá em 2001, 2003, mais ou menos, foi a primeira turma Kids do TFLA. O Kids surgiu assim, claro que depois que a gente vai tendo pessoas como a Rebeca, como a Madonna, como a Demi, que vão crescendo dentro da escola e vão trazendo uma bagagem pedagógica até maior do que a minha, os cursos vão todos se aperfeiçoando, tanto o Kids, quanto o Teen, quanto o curso de adultos. E aí nós fomos crescendo, né? Tivemos a unidade Castelo, depois a unidade Cabral, a unidade Jaraguá, a unidade Planalto, a unidade online, que hoje é a maior que nós temos, é a unidade online, né? Nós fomos crescendo de uma forma consistente. Tivemos por opção não nos tornar uma franquia, pode ter sido uma decisão acertada ou não sei, mas não é, porque afinal não é uma franquia. É a mesma direção de toda a escola, é a mesma metodologia, o mesmo grupo de professores, o mesmo treinamento, a mesma filosofia, e a gente acredita que nós temos conseguido transformar a vida de muitas pessoas. Hoje, além do TFLA em si, nós temos 2 outras empresas, uma delas é a Bibilingue, que implanta programas bilíngues em escolas regulares e tem dado super certo. Inclusive a primeira escola a ser cliente da Bibilingue foi justamente a Construir, onde meus filhos estudaram, né? Hoje nós temos escolas em São Paulo, no interior de Minas, Ouro Branco, Divinópolis, Lafayette. A gente se orgulha muito dessa expansão do grupo TFLA através dessa metodologia TFLA nas escolas regulares também, através da Bibilingue.
a gente tem como filosofia principal o seguinte, nós temos que plantar um gosto pelo idioma inglês. Crianças jovens, e adultos também, se eles começam a fazer uma atividade, eles começam a gostar da atividade, o resto flui naturalmente, o professor passa a ser um facilitador, sabe? A outra empresa é o Read to Kid, que na verdade é um clube de assinaturas que promove a conexão entre mães, pais, professores e crianças através da contação de histórias. E a gente sabe que contar história é algo que desenvolve a interpretação, oralidade, conexão. A criança começa a ter uma capacidade maior de reflexão sobre os temas da história, só que tudo isso é em inglês. E o Read to Kid ele faz com que ele chegue na casa das pessoas de uma forma progressiva. O primeiro livro ele é super fácil. O objetivo é que a mãe ou o pai conte a história para a criança? Sim. Aí você pode perguntar, nossa, mas o meu inglês? Será que o meu inglês vai ser suficiente para eu contar a história para a minha criança? Pois é, mas o Read to Kid ele traz recursos que resolvem esse problema. Porque você tem aí os áudios da história contada através de um código QR que está ali no livro físico. Então você recebe o livro, lê a história antes, pode escutar para ver se a sua pronúncia está legal e depois você conta a história para a criança. E o mais interessante é o que a gente chama de progressão inteligente. O livro 1 da série, ele é mais fácil. Depois o nível de dificuldade vai aumentando, aquela questão espiral, né? As palavras vão se repetindo. Todas as histórias têm uma música, né? Música é muito forte aqui pra gente no TFLA. Todas as histórias têm uma música, tem uma discussão muito rica. Os assinantes recebem atividades para fazer ali escutam a música da história, por exemplo. A história acabou de ser contada, eles escutam a música da história, fazendo as atividades. Temos as discussões, então, quer dizer, é algo que a gente fica muito feliz de fazer e quando a gente recebe feedback das pessoas que já usam o produto, a gente fica muito feliz, sabe? Então, eu me julgo sim uma pessoa realizada profissionalmente e queria dizer que o que mais vem na minha cabeça é assim, sobre o TFLA. É uma frase que eu estava pensando, né? No passado a gente falava assim, TFLA, quem aprende aqui nunca esquece, né? Até pela metodologia que a gente pede ao aluno para dar resposta completa, tem que dar resposta completa, tem que falar de novo, vamos lá, vamos fazer exercício, vamos fazer. Mas a frase que vem na minha cabeça, e com muito orgulho eu disse isso, é que o TFLA é muito mais que uma escola de idiomas. E quem participa das outras atividades sabe disso. Thank you very much. Take care.